E aí, pessoal, resolvi postar vídeos agora pra frente porque é muito conteúdo. Eu acho que se for ficar só escrevendo no WhatsApp, vocês não vão ler mesmo, é muita mensagem. Então, por aqui eu consigo mostrar qual página do livro nós estamos, o que é que eu estou falando. A comunicação fica mais rápida. Isso facilita para vocês e para mim. E aí os exercícios, se eu for pedir, como eu for pedir, as orientações eu escrevo, então eu fico com poucas mensagens e vocês acompanhando no vídeo, tá? Então a última vez que a gente se falou na sala de aula, a gente estava na página 42, tá? Nessa página aqui. A gente estava falando sobre Camões, o poema de Camões, tentando mostrar para o mundo, né, através do seu poema, que as descobertas, né, de Portugal, descobertas entre aspas, das grandes navegações, elas são mais importantes do que os grandes feitos da antiguidade, né, Alexandre e outros. Então nós vimos o poema, eu deixei esses exercícios para vocês fazerem, tá? Vocês lembram, eu imagino que vocês já devem terem feito. E aí a gente começou a ver as navegações espanholas e como que a Espanha, ela já através de estudos, né, o seu grande navegador, o primeiro grande que chega na América, e Cristóvão Colombo, já imaginava que a Terra era redonda e por ela ser redonda, eles imaginavam que saindo da Espanha, indo em linha reta, eles iriam chegar do outro lado do mundo, que seria nas Índias. Então, eles não tinham ciência exata dos mapas da região, até porque para poder passar pelos otomanos, né, o Império Otomano, seria basicamente impossível. O que eles não sabiam era a existência de todo um continente em meio do caminho. E quando eles vêm, na chegada então das Antilhas, das Ilhas de Bahamas, eles dão aí o nome de América mais tarde, porque um dos navegadores, o tal do Américo lá, acabou imaginando que seria um continente, o lugar onde eles estão. Então são as navegações espanholas, 1492, tá? Aparece até no filme dos Assassin's Creed. Então nós temos aí as navegações espanholas. Eu pedi para vocês fazerem até uma linha do tempo sobre as navegações portuguesas, como que Portugal aos poucos vai permeando todo o norte da África, né? Eles vão permeando o norte da África, vão contornando, passam pelo Cabo da Boa Esperança, que agora chamava Cabo da Boa Esperança, mas antigamente essa região aqui, ó, era chamada de Cabo das Tormentas, né? E eles vencem, passam pelo Estreito de Madagascar aqui nessa região e vão até as Índias, Calicut. Então, o Vasco da Gama vai ser o primeiro a fazer isso. E mais tarde, em 1500, eles vão pisar em terras que hoje a gente chama de Brasil, certo? Então, Portugal e Espanha, os dois povos ibéricos, eles basicamente vão disputar é, as regiões que eles vão conquistando aos poucos. E essa disputa vai gerar entre eles acordos, e desses acordos é que vai meio que predestinar a chegada de Portugal ao Brasil. Um desses acordos é o que a gente chama de Tratado de Tordesilhas, que vocês sabem já. Esse acordo vai praticamente limitar um bocado, né, da parte aí para Portugal, e a partir de uma das ilhas, né, Ceuta, que é uma das ilhas que eles haviam tomado nessa região, tantas milhas abaixo você corta, pode ser de Portugal. E aí, utilizando esse pensamento, né, da Tratado de Tordesilhas, você tem então essa parte toda brasileira, hoje Brasil, na época ficando na mão de Portugal, explicando por que o tratado basicamente ele ocorreu 8 anos antes, né, 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral pisar aqui, mas ele basicamente predestina, né, coloca na mão de Pedro Álvares Cabral, na mão dos portugueses, o Brasil. Isso está tudo escrito aqui na página 44. E aí você tem as rotas marítimas que eles fizeram, as datas que eu pedi para você fazer o exercício, eu vi alguns fazendo, muito bom, tá? Colocando em linha temporal as grandes navegações portuguesas. O Tratado de Tordesilhas basicamente permitiu que Portugal viesse para a nossa região, colocou na mão dos espanhóis, onde hoje falam Espanha, né? Fala espanhol, México, né? Então toda a América Latina aí, até o sul da Argentina, menos o Brasil, falando português, língua latina também, mas a diferença entre eles, ok? Aí você tem a África as Américas, todos eles sendo pontuados por esses reinos, esses dois grandes reinos, e disputando entre eles qual, qual que vai chegar em certas regiões primeiro. Lembrando que essa época, e isso é muito importante, nós temos o início do que a gente chama de capitalismo, é quando o capitalismo vai surgir. É um capitalismo que a gente chama de capitalismo comercial,
que é onde nós temos a metrópole, lembre-se disso, né? Madrid, a capital da Espanha, e Lisboa, a capital de Portugal, serão então as grandes metrópoles desses grandes reinos, que mais tarde vai ser chamado de impérios, né? O Império Português, o Império Espanhol. Eles vão tomando e tomando conta desses territórios que eles vão conquistando. Essas conquistas eles vão chamar de território deles, então serão chamados de colônia, e essa colônia é uma colônia de exploração. Eles vão lá para explorar, e esse pensamento de exploração, retirar desse território e acumular aquilo que eu preciso para mim poder ser rico, ser considerado rico, ou seja, metais preciosos, pedras, diamante, melhorar as minhas manufaturas e obrigar criar mecanismos para obrigar que esses territórios conquistados comprem na minha mão, a gente vai chamar de mercantilismo, tá? E aí é o início, então, daquilo que a gente conhece como capitalismo. Tranquilo? Página 45 aí. Na página 46, nós temos então os novos povos, outros grandes reinos que vão começar a fazer essas grandes navegações, percebendo que por elas, pelas grandes navegações, que eu vou conseguir fortalecer os reinos dos quais eu vivo, né? No caso aí, então, nós temos os ingleses, que mais tarde vai se tornar o império mais poderoso durante uns 250, 300 anos. Isso explica até hoje por que a língua inglesa, né, falar inglês é tão importante. Tá? Os franceses, obviamente, e os holandeses, que vão ter uma participação muito grande na formação do território brasileiro. E nós temos uma ligação muito grande com eles. E algumas coisas históricas aí, que aparecem até em filmes, como Companhia das Índias Orientais, a questão do açúcar e Suriname aqui do nosso lado, perto das Guianas aqui, tem a língua holandesa aí como parte, tá? E aí nós temos então, bem aqui, ó, os infográficos ajudando a gente a entender como que essa virada do século XV para o século XVI, tudo mudou. Quando começa-se então o que a gente chama de globalização, globo, né? Formando rotas para conectar a Europa em várias partes do mundo. Então nós temos a Inglaterra, o livro vai te tratar, depois vocês dêem uma lida nisso direito, tá? Nós temos a França, nós temos a Holanda, e eles estão mostrando como que eles vão se tornando essas potências do mar, né? Essas potências navais, como que o exército deles e toda a lógica desses reinos vão ser voltadas diretamente para essas grandes navegações. E aí o que eu vou fazer? Na página 46 e 47 você vai ter essas primeiras grandes navegações, como que a França, a Holanda e a Inglaterra vão tornar certas regiões colonizadas, vão espalhando, né, o seu reino e tornando o seu reino mais forte, e como que certas regiões, ao serem colonizadas, hoje a gente percebe as consequências disso. Como que a organização da América, por exemplo, está diretamente ligada a esses descobrimentos, né, essas colonização desses grandes impérios navais. E aí eu vou passar para vocês alguns vídeos, eu vou upar esse vídeo aqui, vocês assistem esse vídeo até para poder acompanhar vocês. E aí eu vou passar 1 ou 2 vídeos aí para vocês fazerem um pequeno resumo, vou pedir esses resumos, sobre a entrada desses 3 novos atores no mar, tá? Como que Portugal e Espanha inauguram, mas acaba que aos poucos Portugal começa a ficar para trás. Portugal tinha um grande império, tal, aquela coisa toda, mas aos poucos o Brasil vai se tornar aí o principal local onde eles vão querer explorar mais, porque a Inglaterra, a França e a Holanda começaram a tomar esse posto que Portugal e Espanha tinham. A Espanha ainda consegue se manter, porque a Espanha consegue contar prata antes e consegue ter um território mais vasto para poder explorar, mas Portugal só depois que encontrar o ouro que vai voltar a ter essa imponência. A gente está começando a perceber agora, quando a chegada dos ingleses, franceses, uma decadência portuguesa, né? Os portugueses chegaram até as Índias, mas de lá eles vão ter que dar uma recuada, porque eles não vão conseguir manter naquela região muitas dívidas. A Inglaterra vai fazer vários acordos com Portugal, e Portugal vai recuando, até a descoberta do ouro. Até a descoberta do ouro no Brasil a gente tem muita coisa para poder estudar. Então vou separar alguns vídeos do YouTube aqui para ajudar vocês a entenderem como que foi a chegada da Inglaterra nos mares, França e Holanda, tá? Aí eu vou postar esses vídeos, depois eu vou exigir de cada vídeo alguma coisinha. E na medida que eu for pedindo esses vídeos, durante a semana vocês vão produzindo para mim. Tranquilo? Fique em paz, qualquer coisa me chamem. Tchau!